Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Oscar Menezes. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Na videoaula de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda bolsa em crochê, a bolsa espaguete aqui em crochê. Dá o nome espaguete devido a essas tiras aqui que a gente faz sobreposta para pôr na bolsa. A nossa bolsa em crochê espaguete, ela ficou com 33 centímetros e meio de largura e de altura ela ficou com 18 centímetros e meio. Dependendo aí da tensão do seu ponto, pode até ficar com 34 a 19 centímetros, tá? Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como é que você vai fazer essas tiras para depois a gente colocar aqui sobreposta na bolsa e também como a gente vai fazer para deixar aqui a alça nesse estilo, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, já deixa o seu like aqui para essa aula se você gostou desse conteúdo, claro, compartilha e se você ainda não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, aproveita e já se inscreve e claro, compartilha essa aula aí nas redes sociais para que mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Passo para vocês a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa linda bolsa espaguete em crochê. Bom pessoal, aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa bolsa em crochê. Foi o fio náutico da Círculo de 5 milímetros, eu utilizei a cor 7684, levou apenas um cone desse aqui, um rolo completo, tá? Utilizei também agulha de tapeceiro para a gente fazer o arremate, isqueiro, agulha para crochê número 4,5, dependendo da edição do seu ponto, você pode trabalhar até com a 4 a 5 milímetros, tá? E uma tesoura para a gente fazer os cortes. Então, eu desejo a vocês uma excelente aula. Nós vamos iniciar fazendo primeiramente um lado da bolsa. Para isso, nós vamos fazer de início o círculo mágico. Vou passar aqui a linha por dentro, vou fazer uma correntinha para prender aqui no círculo. Sendo assim, você já pode soltar. Vou fazer aqui dentro um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Contando com esse primeiro, eu vou trabalhar aqui dentro do círculo mágico mais 5 pontos altos. Então, eu conto o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, e agora, para finalizar, o quinto e último ponto alto. Contando com o primeiro que nós iniciamos com o ponto baixo e a correntinha, nós temos aqui um total de 6 pontos altos. Agora eu vou fechar aqui o círculo mágico, vou puxar bem, para deixar ele bem apertadinho, e vamos iniciar agora a segunda carreira. Vou virar aqui o meu trabalho, vou colocar um ponto baixo nesse primeiro ponto, e uma correntinha para dar a altura do nosso primeiro ponto alto da segunda carreira. Vou laçar, vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos, um e o segundo ponto alto. Fiquei aqui nesse primeiro ponto com um total de 3 pontos altos. Agora, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, um e o segundo ponto alto. No próximo ponto, também faço 2 pontos altos, um e o segundo ponto alto. No próximo ponto, também volto a colocar 2 pontos altos. O primeiro e agora o segundo ponto alto. No próximo ponto, faço novamente 2 pontos altos. Um e 2 pontos altos. Para finalizar aqui a carreira, nós vamos, no último ponto, nós vamos colocar 3 pontos no mesmo lugar para ficar igual lá ao início. Então, aqui eu coloco o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e, por último, o terceiro ponto alto. Nós finalizamos a carreira igual como nós iniciamos 3 pontos altos dentro aqui do último ponto e no início nós fizemos 3 pontos altos no primeiro ponto. Vamos iniciar agora a terceira carreira, então agora eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto, uma correntinha para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Vou laçar, dentro desse mesmo espaço, já coloco mais um ponto alto, ficando aqui o nosso aumento com 2 pontos. No próximo ponto à frente, vou colocar apenas um ponto alto. No próximo ponto à frente, trabalho o meu aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo local. Primeiro e o segundo ponto alto.
No próximo ponto, vou fazer apenas um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer o aumento. Aí eu vou seguir dessa forma até eu chegar aqui antes do final da carreira. Parei aqui antes de chegar no final da carreira, deixei aqui 3 pontos sem fazer. Agora eu vou continuar. Parei aqui com 2 pontos no mesmo local, ou seja, com um aumento. Agora eu vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Tenho aqui os próximos 2, nesses próximos 2 eu vou colocar 2 aumentos, então vai ser 2 pontos altos nesse penúltimo ponto, que é o aumento, e no último ponto nós vamos colocar também mais 2 pontos altos, o primeiro e agora o segundo ponto alto. Então, para finalizar essa carreira, nós finalizamos com 2 aumentos, 2 pontos altos e no último também 2 pontos altos. Vamos iniciar agora a quarta carreira. Vou virar aqui o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto, uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Vou fazer um ponto alto no mesmo canto, aqui nesse mesmo ponto, para ficar o aumento. No próximo ponto da frente, também vou fazer 2 pontos altos, um e o segundo ponto alto. Aqui eu trabalhei de início 2 pontos altos, e no próximo ponto também 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos altos sozinhos. 1, 2. E no próximo ponto eu vou pôr 2 pontos altos no mesmo canto, que é o aumento. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Trabalhei aqui o aumento de 2 pontos altos. À frente nós vamos fazer 2 pontos altos sozinhos. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto à frente, trabalho 2 pontos altos, um e o segundo ponto alto no mesmo local, fazendo aqui o aumento. Aí eu vou seguir toda essa carreira, seguindo esse mesmo passo a passo, até eu chegar aqui antes do fim da carreira. Estou finalizando aqui já a carreira, então observe que eu deixei esse espaço aqui de pontos altos. Parei aqui, olha, em 2 pontos, que é o aumento. Para vocês se organizar aí, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5. Deixei 5 pontos aqui antes do fim da quarta carreira, tá? Então agora aqui eu parei com um aumento, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, 1. No próximo ponto, trabalho mais um ponto alto, que são os 2 solteiros. No próximo, faço um aumento, que é os 2 pontos altos, 1. E o segundo ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. E no último ponto, vou trabalhar o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Vou fazer aqui mais um ponto alto para formar aqui o meu último aumento. Então, ficou dessa forma aqui a nossa quarta carreira. Então, observe que ela vai ficando, olha, certinho aqui a nossa meia-lua, tá? Agora, nós vamos iniciar a quinta carreira. Vou iniciar agora a quinta carreira, viro aqui o meu trabalho, vou iniciar novamente com um ponto baixo, uma correntinha, laço. Agora, eu vou fazer aqui o meu aumento, um ponto alto no mesmo local. No próximo ponto à frente também faço mais um aumento, ou seja, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então aqui eu fiz 2 pontos com 2 aumentos, olha, um aumento e o segundo aumento, tá? Agora eu vou fazer a sequência da seguinte forma, vou fazer 3 pontos altos sozinhos, 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. No próximo ponto à frente, vou fazer o aumento. Vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Nos próximos 3 à frente, vou colocar apenas um ponto para cada ponto. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. No próximo ponto à frente, volto a fazer o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui vou fazer os 2 pontos altos e vou seguir dessa forma aqui, seguindo essa distribuição de aumentos, até chegar aqui antes do fim da carreira.
Cheguei aqui antes do fim da carreira, parei aqui na sequência de 3 pontos altos. Aqui na frente eu tenho mais 2 pontos, então nesses 2 últimos pontos nós vamos finalizar igual como nós iniciamos. Então aqui eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos, nesse penúltimo ponto. E no último ponto também faço 2 pontos altos, ou seja, vou trabalhar aqui o meu aumento. 1 e 2 pontos altos. Então, essa carreira nós finalizamos igual como nós iniciamos. Comecei aqui com 2 aumentos, 1 e 2, e parei aqui também com 2 aumentos, 1 e 2. Agora, nós vamos iniciar a 6ª carreira. Para iniciar aqui a 6ª carreira, nós vamos virar aqui novamente o trabalho. Vou iniciar com um ponto baixo, vou levantar aqui uma correntinha, vou laçar e nesse mesmo local já faço aqui o meu aumento, colocando mais um ponto alto no mesmo canto, ficando com 2. No próximo ponto à frente também vou fazer o aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu iniciei com 2 aumentos, o primeiro e o segundo. Agora, nós vamos continuar a sequência com 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, e agora o 4º ponto alto. Fiz a sequência de 4 pontos altos seguidos, ou 4 pontos altos sozinhos. No próximo ponto, vou fazer o aumento. 2 pontos altos, 1, e o segundo ponto alto. Vou agora fazer a sequência com os 4 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3 e o 4º ponto alto. No ponto da frente, nós vamos fazer o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e o segundo ponto alto. Aí, dessa forma, eu vou seguir essa distribuição de aumentos até eu chegar mais ou menos por aqui, antes do final da carreira. Estou finalizando aqui a carreira, deixei aqui essa quantidade de pontos para você se situar aí onde você parou. Nós paramos aqui nos 4 últimos pontos, 1, 2, 3, 4 pontos seguidos. Ou você pode contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui antes do fim da carreira. Agora, parado aqui nos 4 pontos seguidos, no próximo ponto vou fazer o aumento, 2 pontos altos, 1, e o segundo ponto alto. Aí à frente eu tenho aqui os próximos 2 pontos, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos seguidos. 1, no próximo ponto também coloco um ponto alto. Então aqui nós fizemos apenas 2 pontos altos sozinhos. Aqui à frente nós temos 2 pontos altos, nesses próximos 2 eu vou fazer o aumento. Vou colocar 2 pontos altos, o primeiro e o segundo ponto. Fiz aqui um aumento. No último ponto, vou fazer também um aumento. Vou fazer 2 pontos altos. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Terminei a carreira igual como nós começamos lá no início, ou seja, com 2 aumentos. Fiz 2 aumentos no final. Aqui para iniciar, nós iniciamos também com 2 aumentos. E a nossa meia-lua vai ficando assim, olha, perfeita, tá? Para iniciarmos a 7ª carreira, nós vamos virar aqui novamente o trabalho. Vou iniciar com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou fazer o ponto alto no mesmo local para formar aqui o meu aumento. Feito aqui, nós temos aqui o aumento. Então, agora nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3... 4, e agora o 5º e último ponto alto. Trabalhei uma sequência de 5 pontos altos sozinhos, vou agora para o próximo, trabalho o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo local. Vou fazer novamente 5 pontos altos sozinhos e vou seguir essa carreira repetindo esse mesmo passo a passo de 5 pontos altos sozinhos e um aumento até a gente chegar aqui antes do fim da carreira.
Finalizando aqui a carreira, então eu parei aqui nos 5 últimos pontos sozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, deixei aqui sem fazer 1, 2, 3, 4 pontos. Então, feito aqui os 5 pontos sozinhos, agora nós vamos fazer aqui o aumento, vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer agora apenas 2 pontos sozinhos, o primeiro, o segundo ponto alto e vou finalizar aqui no último ponto com um aumento. Vou colocar 2 pontos altos aqui para formar o meu último aumento. O primeiro e o segundo ponto alto. Assim nós finalizamos toda essa carreira. Olha só como ficou, tá? Fica perfeito aqui a nossa meia-lua. Agora nós vamos iniciar a 8ª carreira. Para iniciarmos aqui a 8ª carreira, nós vamos virar novamente o trabalho. Vou iniciar com um ponto baixo, uma correntinha. E nesse primeiro ponto aqui eu já trabalho o meu aumento fazendo mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu fiquei com um aumento. Agora eu vou trabalhar uma sequência de 6 pontos altos sozinhos. Vou fazer aqui o primeiro, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto e agora o sexto ponto alto. Trabalhei aqui a sequência de 6 pontos altos sozinhos. No próximo ponto vou fazer o aumento, 2 pontos altos, um e o segundo ponto alto. Aí nós vamos seguir aqui fazendo essa sequência, 6 pontos altos sozinhos, no próximo aumento, 6 sozinhos no próximo aumento, até eu chegar aqui antes do final da carreira. Finalizando aqui a carreira, então eu parei aqui no aumento, com 2 pontos altos no mesmo local, deixei aqui, antes de finalizar a carreira, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, agora aqui, sozinhos, eu vou fazer apenas 4 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3 e o quarto ponto alto sozinho. Fiz uma sequência aqui de 4 pontos altos e no último ponto nós vamos fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo canto. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Faço aqui o segundo ponto alto, finalizando aqui o aumento. Então, olha, vou mostrar para vocês mais uma vez como está ficando aqui a nossa meia-lua, tá? Nossa primeira parte da bolsa. Ficando, olha, certinho aqui e ficando bem ovalzinho aqui, bem redondinho, tá? Agora nós vamos iniciar a 9ª e última carreira. Para iniciarmos aqui a 9ª e última carreira, vamos novamente virar aqui o trabalho, iniciar com um ponto baixo, uma correntinha, e logo nesse primeiro ponto nós vamos fazer o aumento com um ponto alto, ficando aqui com os 2 pontos logo no início. Agora nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos sozinhos. Então eu faço o primeiro ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o 7º ponto alto. Trabalhei uma sequência de 7 pontos altos seguidos ou sozinhos. No próximo eu vou trabalhar o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz aqui o meu aumento. Vou continuar trabalhando 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, assim por toda a carreira, até eu chegar aqui antes de finalizar a volta. Chegando aqui ao fim da carreira, então aqui eu parei no último aumento, com os 2 pontos no mesmo local, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos sem fazer. Então agora aqui eu vou trabalhar apenas uma sequência de 6 pontos altos sozinhos. Então eu faço aqui, para finalizar eu faço 1, 2, 3, 4, 5
e 6 pontos altos seguidos. Então, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto, aqui para finalizar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último ponto aqui, nós vamos fazer o aumento, vamos colocar 2 pontos altos no mesmo canto. 1 e 2 pontos. Assim, fechando todas as sequências aqui das carreiras. Finalizando aqui a nossa primeira banda, né, da nossa bolsa, formando essa meia lua. Então, aqui de altura, eu tenho um total de 17 centímetros e meio, tá? E de largura, nós ficamos com 32 centímetros e meio. Caso aí, dependendo da tensão do seu ponto, possa ser que fique um pouco maior ou menor também, vai depender aí da agulha que você vai usar. Então, finalizada essa primeira parte aqui, a nossa primeira banda, né? Nossa primeira meia-lua, nós vamos fazer a segunda, seguindo o mesmo passo a passo dessa primeira, e logo em seguida eu volto já pra gente fazer toda a costura. Então, pessoal, aqui eu finalizei já as duas partes, tá? Trabalhei a segunda seguindo o mesmo passo a passo. E agora nós vamos só fazer aqui a união. Então, nós vamos colocar avesso com avesso. E observe que nessa segunda aqui que eu finalizei, eu não cortei o fio. Deixei aqui porque a gente vai fazer a costura com a própria agulha de crochê, tá? Então, olha, ficando direito para você e o direito aqui da última carreira para fora, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a costura da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui essa última alcinha que tá na agulha, eu vou colocar ela aqui nesse primeiro ponto da outra banda, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Vou posicionar a peça dessa forma aqui, colocando esse fio que vem do novelo para dentro aqui desse espaço, ó. Ele sempre vai ficar aqui, tá? Então, nós vamos lá pro outro lado, ó. Nós vamos pegar as duas alcinhas do próximo ponto, e aqui desse outro lado nós vamos pegar apenas uma alcinha. Vou buscar aqui o fio, passo por dentro de todos, formando um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto, vou passar a agulha por dentro das duas alcinhas, vou aqui nesse próximo ponto do outro lado, passo apenas na alcinha de dentro, ó, nessa alcinha que está dentro. Vou buscar aqui o fio, vou puxar devagarzinho e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou agora para o próximo ponto à frente, vou passar aqui por dentro dessas duas alcinhas, vou agora para o próximo ponto à frente, só na alcinha que está dentro aqui do trabalho, vou buscar o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou agora nas duas alcinhas do próximo ponto, vou aqui no próximo ponto, vou fazer apenas um ponto baixíssimo, passando por dentro de todos. E olha como é que fica a nossa emenda, tá? Ó, fica essa correntinha aqui no meio, fica super bacana esse fechamento, tá? Aí eu vou continuando aqui, ó. No próximo ponto, eu passo por dentro das duas alcinhas, vou aqui no próximo ponto, apenas na alcinha de dentro, vou buscar o fio, passo por dentro de todos. No próximo ponto, passo por dentro das duas alcinhas, vou agora no próximo ponto na alcinha de trás, vou buscar aqui o fio, passando por dentro de todos os pontos. Passo por dentro das próximas duas alcinhas, no próximo ponto alto à frente aqui do outro lado. Apenas na alcinha de trás, na que tá dentro, né, ó. E vou buscar aqui para fazer um ponto baixíssimo. Novamente, passo por dentro das duas alcinhas, vou aqui no próximo ponto, vou buscar aqui o fio, pegando apenas na alcinha de dentro, tá, ó. Vou buscar, passando aqui e formando um ponto baixíssimo. E observe como é que vai ficar aqui a nossa costura. Olha, fica bem bacana, tá? Fica uma costura perfeita. Então, dessa forma, aqui eu vou seguir, né? Costurando aqui todas as nossas duas bandas. Quando eu estiver finalizando, eu já volto pra gente continuar. Finalizei aqui já toda a costura, mostrar aqui para vocês a parte de baixo como ficou, olha, bem costuradinha, tá? Ponto por ponto, batendo aqui a quantidade certinha aqui na parte de cima, tá? Ó, ficando igualzinho. Vou mostrar aqui para vocês dentro como foi que ficou, olha como fica bem legal lá, tá? A costurinha, né? A gente nem nota lá na parte de baixo. Então, agora aqui nós só vamos fazer o acabamento em pontos baixos. Então, para isso, eu já posiciono aqui a minha agulha, aperto aqui o fio, e dentro desse espaço aqui, onde nós iniciávamos com uma correntinha e um ponto baixo, eu vou pôr apenas 2 pontos baixos dentro de cada espaço. Então, o primeiro e o segundo. Fiz 2 pontos baixos.
pulo lá para o próximo espaço e vou fazer 2 pontos baixos, um e o segundo ponto baixo. Dentro aqui do próximo espaço, nós vamos fazer também 2 pontos baixos, um e 2 pontos baixos. Dentro do próximo espaço, também mais 2 pontos baixos. E quando você chegar aqui onde se iniciou o anel mágico, você coloca apenas um ponto baixo. Então, você vai seguir dentro de cada espaço colocando 2 pontos. Chegou aqui onde se encontra o início do anel mágico, coloca apenas um ponto baixo. Segue isso por toda aqui a carreira até chegar na parte de cima. Vira aqui o trabalho e vem continuando seguindo aqui os pontos baixos até chegar aqui onde nós iniciamos. Finalizei aqui toda a carreira de ponto baixo, então agora eu vou cortar aqui um pedaço de fio, vou puxar aqui esse fio que eu acabei de cortar, vou colocá-lo aqui na agulha de tapeceiro e nós vamos fazer o arremate passando o fio aqui por baixo desse último ponto baixo, voltando aqui para fazer esse falso ponto baixo, né, para ele ficar bem fechadinho aqui na parte de cima, tá? Aí você vira aqui o trabalho para o avesso e vai escondendo esse fio aqui, passando por dentro, deixando ele um pouquinho mais embaixo, porque nós vamos queimar para ficar bem seguro e onde você queimar não ficar muito aparecendo logo no início da bolsa, tá? Então aqui eu já corto um pedaço, vou pegar aqui o isqueiro, eu vou queimar, vou esperar ele derreter um pouquinho. E agora é só apertar e aqui está feito o arremate. Bom, aqui está finalizada a nossa primeira parte da bolsa, que foi fazer todas as 2 meias luas, tá? E agora nós vamos fazer as tiras, né? Que é pra gente colocar aqui na parte de cima aqui da bolsa, tá? Ó, em cima aqui da nossa bolsa. Nós vamos fazer as tiras, eu vou passar para vocês a quantidade para cada uma dessas tiras, então vocês vão anotar aí, vão fazer e depois vamos voltar para a gente fazer aqui a costura. Então, anota aí quantas tiras vocês vão precisar fazer e a quantidade de cada uma. Então, vamos anotar aí a quantidade de tiras que nós vamos precisar fazer. Aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras, cada um com uma quantidade diferente. Então, nós vamos precisar de uma tira com 110 correntes, mais uma para virar. Uma tira com 100 correntinhas, mais uma. Vamos precisar de uma tira com 90 correntes, mais uma para virar. Uma tira com 82 correntes, mais uma para virar, uma tira com 70 correntinhas, mais uma para virar, e uma tira com 65 correntinhas, mais uma para virar, e uma tira com 60 correntes. Essas são as quantidades que nós vamos precisar para fazer esse detalhe aqui, para a gente colocar em cima aqui da bolsa. Aqui eu vou iniciar uma tira, vou fazer 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Aqui, vamos supor que nós temos a tira já com 110 correntes, mais uma para virar. Então, quando eu faço essa mais uma para virar, nós vamos fazer aqui preenchendo as correntinhas, cada uma com um ponto baixíssimo. Então, isso aqui que eu estou fazendo, vocês vão fazer em todas as tiras com os tamanhos que eu passei para vocês. Nós vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo em cada uma das tiras. Então, se eu fiquei com 111 correntinhas, que é 110 mais uma, nós vamos ficar com 110 pontos baixíssimos. Então, 110 pontos, tá? Então, olha, nós vamos fazendo isso aqui até a gente preencher todas as tiras. Tô só fazendo aqui a demonstração de como você vai fazer nas tiras, para não ficar o vídeo muito longo, tá? Então, é só isso. Quando você termina a quantidade de correntes que eu passei para vocês, vocês vão fazer isso aqui, fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha das tiras,
até chegarmos lá no final. Então aqui eu tenho 3 tiras feitas, tá? Em miniatura aqui para vocês verem que tá um maior do que o outro. Então essa é a sequência do maior para o menor, tá? Então quando você finalizar os pontos baixíssimos, você vai organizar aqui a sua tira, deixar essa parte aqui para cima e nós vamos costurar uma com a outra. Então eu vou passar aqui a minha agulha de tapeceiro por dentro, vou puxar, tá? Nós vamos costurar aqui, ó, 1, 2, 3, pegando só em uma alcinha, tá, gente? 3, 4, e um 5. Então eu costurei aqui 5 pontos em uma tira, 5 pontos na segunda. Nós vamos só costurar aqui o último ponto, para vocês verem como é que fica, tá? Ó. Pronto, costurei aqui 5 pontos, vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Aí, eu venho aqui, ó, aproveitar esse fio, vou passar aqui por baixo desse ponto, vou sair aqui no último ponto, que é o 5º, vou pegar a outra tira e vou juntar novamente os 5. Então, aqui, ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, aí eu vou prender aqui também, ó, costurando 1, organizando sempre os pontos baixíssimos para que fique sempre nessa posição aqui, ó, na parte de cima, tá? Então, 1, aí eu vou agora costurar o segundo. Vou agora costurar o terceiro. E isso nós vamos fazer em todas as 7 tiras, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês já como é que elas ficam unidas. Ó, costurando, vou aqui pegar o último e pego aqui o último e também costuro. Depois é só arrematar esses fios aqui para a parte de trás e fazer aquele processo de queimar e colar aqui, tá? Então, olha, ficou assim. Vamos supor que aqui esteja todas as tiras prontas. Você vai fazer isso aqui nas 7 e vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu comecei sempre do maior para o menor, tá? Ó, que fica nessa posição, que vai ficar igualzinho aqui a bolsa, né? O formato aqui da nossa bolsa, meia lua. Então, eu costurei aqui 5 pontos, já é o suficiente. E aqui no outro lado também costurei o suficiente. Quando a gente faz esse processo aqui de costura, todas as correntes com os pontos baixíssimos, e faz a costura, a gente vai trazer a bolsa para cá. Vamos posicionar as tiras dessa forma aqui, ó, tá? Tá vendo que ela está nesse formato, mas eu preciso que ela fique no formato aqui, porque nós vamos costurar de cima para baixo, nós vamos descer. Então, essa parte aqui eu venho, ó, vou botar aqui para o direito, pronto, ó, essa parte eu venho e deixo ela nessa posição. Essa parte que eu costurei todinha, ela fica passando aqui da parte de cima da bolsa, tá vendo, ó? Mas ela fica passando isso aqui todinho. Então, aqui é a posição correta. Vem lá de cima para baixo, onde nós vamos costurar aqui também. Para você facilitar a sua vida, você pode pegar uns alfinetes e colocar aqui para não ter perigo de soltar e você não se perder na hora da costura. Então, aqui está posicionada na posição que eu quero, tá? Nós vamos começar aqui na parte de cima, para cá, para baixo. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Vou deixar aqui bem igualzinho, vou introduzir minha agulha lá pela parte de trás, vou sair aqui na frente, vou puxar bem, vou deixar aqui um pedaço de fio, tá? Para o arremate, e vou costurar aqui passando por dentro desses pontinhos, ó. Aqui e na bolsa, puxo bem para segurar. Vou agora no próximo ponto. Vou passar aqui por dentro, passo aqui nas correntinhas, deixando aquela margem que a gente costurou para fora, tá vendo, ó? Então, eu vou sempre passando aqui, ó, nos pontinhos, deixando que ela fique bem presa aqui, para não ter perigo de soltar, tá bom? Vai dando um jeitinho aqui, ó, para aconchegar mais, vai passando aqui por dentro, sai aqui no outro lado, puxa, ó, vai puxando que é para ela dar uma leve franzida, tá? Não franze muito, mas só uma leve franzida. Vai costurando essa partezinha aqui também, ó,
até ela chegar aqui para ficar bem segura aqui, ó. A gente nota que ela fica bem segura, tá? Se você quiser dar mais umas voltinhas aqui, ó, indo e voltando para ficar mais seguro o seu trabalho, não tem problema, você pode fazer essa costura, tá bom? Indo e voltando, como eu estou fazendo aqui agora. E agora eu vou sair aqui no último pontinho, ó. Tá vendo? Ficou bem seguro. E eu dei uma leve franzida aqui só pra gente ter o apoio aqui na hora que a gente for fechar aqui essa alça, tá bom? Então agora aqui é só dar um nozinho. Eu vou pegar essas duas pontas, puxar bem pra deixar bem seguro. Vou dar aqui um nozinho. Vou cortar o excesso de fio. E vou fazer aqui uma leve queimada. Não vou deixar escurecer o fio, para que não fique parecendo, tá, ó. E aqui está costurado o nosso primeiro lado. Aí eu vou pegar esse próximo lado, vou organizar aqui novamente a minha bolsa, trazer os fios para cá e vou posicionar da mesma forma que eu fiz lá o outro, ó. Então ele fica na posição aqui da bolsa, certinho. Você pode organizar os fios, tá? Ó, organizando aqui bem direitinho, ele vai ficar bem certinho se você costurar de acordo com a posição que eu fiz com vocês, tá? Sempre do maior para o menor. Aí aqui eu venho com a minha agulha de tapeceiro, né? Vou deixar aquele espaço para fora e vou iniciar a costura aqui na parte de cima. Então eu venho novamente e vou costurar daqui e vou descendo até chegar aqui no último. Então, eu finalizei aqui já a costura, fiz os dois lados iguais, mostrar aqui para vocês, olha como ficou, tá? Depois de costurado aqui, né? Eu arrematei aqui os fios, queimei novamente, né? Para prender, para ficar bem seguro, ó, tá? Aquela distância aqui dos 5 pontos e aquela distância aqui dos 5 pontos costurados, tá bom? Agora nós vamos precisar das tiras para as alças. Nós vamos precisar de 3 tiras, tá? Uma com 115 pontos, 115 correntes mais uma. A segunda com 110 correntes mais uma para virar. E a terceira com 120 correntinhas mais uma para virar. Aqui eu iniciei uma tira, vamos supor que aqui eu tenha 120 correntinhas, tá? Para a alça. E quando eu finalizo a última correntinha, nós vamos fechar aqui o círculo, ó. Nós vamos fazer aqui o fechamento com um ponto baixíssimo, tá? Que nós vamos deixar ela fechadinha aqui para a alça, tá? Todas as 3 tiras para a alça nós vamos fazer desse jeitinho que eu estou fazendo aqui com vocês. Fiz aqui 120 correntes, fechei aqui o círculo, então agora eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada corrente. Então eu vou preencher aqui, ó, em cada correntinha também um ponto baixíssimo, até eu completar todas as correntinhas preenchidas com um ponto baixíssimo. Então é só seguir esse mesmo passo a passo, não tem muito segredo aqui para fazer as tiras das alças, tá? Ó, a única coisa que mudou foi que nós estamos trabalhando agora com ela fechada, tá bom? Essa primeira tira aqui nós vamos fazer todinha, vou fazer aqui com vocês toda, com ponto baixíssimo, até chegar no último ponto. Para mim fazer o arremate, para vocês repetirem nas próximas 2 tiras, tá bom? Então, olha, nós vamos fazer isso, chegando aqui quase no final, vou trabalhar o penúltimo ponto, e agora eu vou trabalhar o meu último ponto baixíssimo. Ó, ficou dessa forma, tá? Então, a sua também vai ficar nesse formatinho aqui. Então, agora eu vou cortar aqui um pedaço de fio, vou puxar, vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, e vou fazer aqui o arremate. Vou deixar ela bem arrematada, tá? Ó, vou passar aqui por dentro. Já trago o fio lá para trás do círculo e vou fazer aqui o arremate na parte de trás. Vou esconder aqui o fio. Vou cortar aqui o excesso e vou queimar aqui, tá? Não deixar escurecer o fio para que não fique preto, ó. Só prender aqui. Esse aqui, que é o início da corrente, nós vamos cortar também e fazer o mesmo arremate, tá? Pronto, aqui. Então, vai ficar assim a tira da primeira alça. Quando você termina ela grande, ela vai ficar aqui, ó, nesse formato, tá vendo, ó? Então, eu trabalhei, fechei, fiz toda aqui com um ponto baixíssimo,
Fiz o acabamento, né? Fiz aqui, queimei, deixei bem queimadinho aqui para a gente não perceber onde é a emenda. Então, nós vamos precisar das 3 tiras. Mais uma vez, uma com 115, uma com 120. Então, depois que eu finalizei aqui de fazer as minhas 3 tiras para as alças, tá? Eu fiz a de 120, a de 115 e a de 110. Vai ficar a maior dentro, a intermediária no meio e a pequena aqui fora, tá? E na parte lá, ó, de cima, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, bem igualzinho, tá? Como eu falei para vocês, nessa parte agora aqui nós vamos costurar não, vamos fazer aqui o acabamento na alça. Se você quiser colocar um broche aqui para prender, né, a alça que já está na posição certa, você pode prender. Se você não quiser, não tem problema, tá? Se você achar que consegue enrolar o fio sem prender, de boa. Mas aí, se você quiser, você pode prender ela com o broche, tá? Então, agora nós vamos só fazer o acabamento aqui da seguinte maneira. Então, pessoal, agora nós vamos só fazer aqui a união da alça junto com as tiras que nós fizemos anteriormente. E para isso, eu fiz uma correntinha aqui com 110 pontos. Deixei aqui um pedaço de fio bem razoável para a gente costurar. E nós vamos fazer a emenda da seguinte maneira. Tudo que nós fizermos desse lado, você vai repetir no outro lado, tá? Então, aqui, ó, com muito cuidado para a alça não sair do canto, nós vamos fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui essa primeira parte aqui da corrente, olha, deixando ela aqui para cima, e vou dar uma costura bem aqui no início. Vou fazer aqui, ó, passando aqui por dentro desse primeiro ponto. Com muito cuidado, porque o fio náutico, às vezes, ele pega um fio que não é pra gente pegar, né? Então, ele engancha. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que for fazer essa costura, tá? Ó. Então, aqui eu prendi a correntinha, tá? Eu deixei ela presa aqui. Agora, junto com a alça, tudo junto aqui, ó, vou pegar e vou juntar tudo aqui, deixar nessa posição, tá, ó. E vou dar uma volta aqui com a corrente, vou circular tudo isso aqui, ó, deixando a correntinha sempre na posição aqui, na parte de cima, tá, ó. Desentortar aqui e vou vir aqui, ó, dou uma volta prendendo a alça junto aqui com as tiras que a gente costurou, tá? Ó, então, aqui ela vai ficar nessa posição, passo aqui por cima e dou essa voltinha aqui. Quando ela chegar aqui, ó, chego aqui, deixo ela nessa posição, tá vendo, ó? Ajusto tudo para ficar tudo igualzinho. Vou pegar aqui a agulha e vou costurar novamente aqui, ó, passando por aqui. Vou aqui na correntinha. Vou passar lá, ó, dando aqui uns 3 ou 4 pontos, tá? Até você ver que tá bem segura. Quando você soltar, ela não tem perigo de sair do lugar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, já soltei, ficou bem presa aqui, tá? Então, você dá uns 3 a 4 pontos, pegando de um lado e do outro, fica bem seguro para não ter perigo dela soltar, tá? Então, vou tentar puxar aqui sem enganchar. Sem enganchar, a gente volta. Vai procurar outro localzinho que não enganche na hora que a gente puxar, ó, tá? Ó, pronto. Feito isso aqui, agora eu vou dar outra volta com a corrente, ó, bem retinho aqui, puxo. E quando ela chegar aqui nesse lado aqui que tá pra nós, nesse lado aqui da frente, eu paro bem aqui, ó, tá? Vou pegar a agulha novamente e vou fazer a mesma costura. Vou passar aqui por dentro, vou puxar. Vou voltar lá no outro lado. Puxo. Volto. Sempre dando uma costura assim de 3 a 4 voltas. Se enganchar, a gente tira e volta novamente, tá? Até ela ficar bem presinha aqui e não ter perigo de soltar. Então, deixa eu passar aqui novamente. Puxar e pronto, ó. Aqui, aí eu vou ajustando isso aqui, ó, que é para ele ficar sempre igualzinho, tá? E a corrente aqui da alça tá ficando presa lá atrás, que eu vou já mostrar para vocês. Ó, aqui agora eu vou dar outra volta, ó, prendendo aqui. Chegou aqui na parte da frente, que ela se encontra aqui para nós, né, ó. Aí a gente pega a agulha,
tá lá no outro lado, sai aqui em qualquer lugar e dá aqueles 3 pontinhos, 3 a 4 voltas, tá? Se enganchar, a gente tira, porque o fio náutico, se a gente colocar no lugar errado, ele engancha, né, a agulha, então a gente sempre tem que ter cuidado para não enganchar e não ficar ruim de a gente puxar, né? Sempre procurar um local melhor de puxar. Puxa, ó, tá vendo? Fica bem bacana a costura. A gente vai dar outra voltinha aqui, só para deixar mais segura, tá? Então essa parte eu não vou cortar, eu vou deixar costurando aqui com vocês, para vocês verem que às vezes engancha aqui o fio, mas é só puxar, ó, com calma, que dá tudo certo. Aí agora, a agulha tá para cá, né? Então eu tenho que deixar ela lá atrás, fica melhor da gente puxar, tá? Ó, então eu vou deixar ela lá atrás, aquela posição lá atrás, vou ajustar aqui, deixar tudo igualzinho, que é para a volta não ficar soltando. Ó, vou dar mais uma volta. E você vai perceber que cobriu toda aquela nossa costura que nós fizemos com as tiras, ó. Ficou bem presinho aqui, bem escondidinho, tá? Então agora eu vou pegar novamente a agulha, vou dar aqueles pontinhos, pegando lá por trás, saindo aqui na frente, ó. Aqui eu já posso dar uma apertada bem, que é para ele não fugir de jeito nenhum, tá? Aí eu volto aqui, saio lá atrás na correntinha, puxo, ó, para ficar bem seguro. Quando eu soltar, ele não tem perigo de descer, tá? Então aqui eu vou prender mais ou menos até aqui, que é para vocês verem como é que vai ficar o acabamento, tá bom? Ó, vou sair aqui, se prender aqui, se enganchar, a gente volta e procura um local legal pra gente colocar a agulha para não enganchar. Então, essa parte aqui tem que ter muito cuidado na hora da costura, tá? Que é para não sair torta as voltas. Deixa eu sair aqui. Ó, ficando dessa forma aqui, ó. E olha como fica, bem bacana. Depois de toda costuradinha, tá vendo? Fica desse jeitinho aqui e a alça fica bem segura e não tem perigo de soltar, tá vendo? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês a parte do avesso, ó, ficando igualzinho ao direito, tá? Feita aqui as voltas. Aí com essa sobra de corrente, eu vou dar só mais uma voltinha com ela aqui, que é só pra ela ficar bem aqui em cima, ó. Dê só mais uma meia volta aqui. E o excesso, se você quiser dar mais voltas, tá? Ó, você pode dar mais uma voltinha ou duas, ó, para prender bem, tá? Eu vou parar aqui, vou fazer o arremate aqui dessa corrente, só na meia volta. Eu vou prender ela bem aqui atrás, ó, na alça. Vou pegar aqui a minha agulha e vou vir passando aqui por dentro da corrente, ó, certo? E costurando ela junto com a volta anterior, ó, só dando aqui uns pontinhos, que é para ela ficar bem segura aqui, ó. Pronto. Aqui eu posso cortar o fio, queimar aqui o fio e prender. E olha como é que fica aqui, ó, tá? A alça fica bem presa, ó, ela vai ficar sempre desse jeitinho aqui, tá, ó, beleza? Então, agora você vai fazer tudo que nós fizemos aqui nesse lado, você vai aqui costurar o outro. Eu vou fazer aqui as minhas correntes, vou costurar aqui seguindo esse mesmo passo a passo que eu fiz aqui com vocês, ó, tá? E logo em seguida eu volto com a nossa bolsa toda finalizada. Então, pessoal, aqui eu já finalizei de cobrir aqui as duas alças. Olha só como ficou, tá? Aqui pelo lado do direito e aqui pelo avesso, ó, tá? Só circulando aqui com as correntes, fazendo aquela costura, ficou bem presa aqui as duas alças, ó, tá? Eu fiz o primeiro com vocês, depois eu fiz aqui o meu segundo, e aqui na parte de dentro eu coloquei um botão imã, só para dar mais um charme aqui na bolsa, mas se você quiser, você pode mandar aí forrar a sua bolsa e colocar também um zíper, fica super bacana, tá? Então, o resultado da nossa bolsa espaguete é esse, tá bom? As medidas eu já passei para vocês
aqui quando nós finalizamos as duas meias luas, tá? Quanto de medida que ficou. E a alça ficou bem igualzinho aqui, olha, na parte de cima, tá? Não ficando nenhuma maior do que a outra, ficando todas igualzinha. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí a videoaula de como confeccionar essa linda bolsa espaguete em crochê, confeccionada toda com o fio náutico da Círculo Produtos. Não esquece mais uma vez de compartilhar essa aula aí nas redes sociais, deixar o seu like aqui para essa aula, tá bom? Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!